início do nosso trabalho, eu sempre falo assim umas palavras para a equipe, para as equipes, e o meu agradecimento às equipes. Bem importante mesmo, qualquer coisa que a pessoa faz. Se a pessoa caminha, independente do caminho que ela caminhou, ela tem que voltar naquele caminho. Ela volta no pensamento com uma alegria, com uma tristeza, ela volta numa condição sem saúde. Todo o caminho que o ser humano caminha na Terra, ele volta naquele caminho. É uma coisa assim muito interessante, é uma referência, é um marco, porque se a pessoa lembra da infância dela, então ela está vivendo novamente aquela infância, está marcando dentro da pessoa. E a pessoa tem que fazer muito esforço para poder ter um marco bom todos os dias. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Reino de Mil Anos. O Reino de Mil Anos, uma pessoa, outra pessoa, sempre ouve falar e nenhuma pessoa tem uma noção exata do reino de 1000 anos. O que acontece é que os seres humanos, através dos milênios, foram transgredindo as leis da criação. As leis da criação, elas são marcos, elas são referências e elas são como se fosse assim uma direção que possibilita o ser humano caminhar sobre a Terra. Com a vontade do ser humano, e é sempre uma vontade que ele vai colocando uma vontade em cima de um conceito em cima de uma vontade. E ele vai tumultuando a vida dele com os conceitos e com as vontades que ele acha. Um ou outro pode fazer uma referência das informações que ele recebe para a sua vida, mas dificilmente a pessoa abre a informação e vê se aquela informação, aquele conceito que está dando tem uma importância. Pode ter para outra pessoa, mas para ele mesmo se tem uma importância. E com isso ele vai criando dentro dele uma limitação interna, uma coisa assim que vai dificultando ele ver melhor. E nós temos um costume assim de uma pessoa conta um fato e a gente ouve aquele fato, não faz um questionamento para aquela pessoa que está relatando sobre detalhes daquele fato. E qual é a importância que a pessoa também está fazendo aquele relato? Porque aquele relato tem uma importância, mas precisa de ver com que intenção que está sendo relatado. Quando eu vejo um quadro, do ângulo que eu vejo, aquele quadro apresenta de uma determinada maneira. De outro ângulo, o quadro apresenta de uma outra maneira. E isso é fácil de observar. Para isso, cada um tem que fazer um trabalho de abrir dentro dele aquilo que ele vem recebendo e aquilo que ele vem colhendo mesmo para o seu dia a dia. O reino de 1000 anos, independente da pessoa, se ela sabe ou não desse acontecimento, isso não quer dizer que ela vai ficar resguardada. Ela tem a liberdade e com a liberdade e com a vontade errada, ela tumultua. Isso pode observar qualquer pessoa em qualquer atividade. Ela excede na atividade, ela fica prejudicada. Ela cuida da atividade com muito zelo, ela fica prejudicada. Todas as coisas na criação têm um limite. Cada pessoa pode observar que o limite ele é demarcado. A pessoa pode fazer alguma coisa a mais daquele limite, mas ela terá consequência. Um animal, se usa aquele animal com excesso, aquele animal vai apresentar envelhecido mais cedo. A pessoa, se usa o corpo dela erradamente, aquele corpo vai envelhecer mais cedo. O marco de uma vida não quer dizer um período de uma existência.
O reino de 1000 anos é uma condição que, se a pessoa ouviu falar, se ela vem desenvolvendo um trabalho com ela mesma de conhecer um pouco os ensinos que nos são transmitidos, ela já ouviu. Por ela agora se encontrar descuidada, isso não tem importância, porque é dever de cada um ficar atento com aquilo que ele precisa para a sua vida interior. É um descuido se a pessoa não sabe, mas esse descuido faz com que ela colhe aquilo que ela planta. O reino de 1000 anos é uma condição que os seres humanos terão que colher. A lei da criação, a lei é um marco, e essa lei os seres humanos podem fazer uma alteração, e a gente vê assim num plano menor, uma criança na sala de aula, ela pode alterar a harmonia da sala de aula um período, porque um período seguinte ou ela para ou ela agora vai ter que sair daquele estabelecimento escolar. Ela transgrediu, e a transgressão dela não tem importância. O ambiente escolar vai continuar tendo aquilo para que ele foi destinado. As leis da criação também são assim. Se os seres humanos transgridem, ele vai ter que enquadrar-se. É bem sério mesmo, porque se aquela criança foi retirada daquele estabelecimento, daquele local de ensino, se ele vai para outro ou não vai para outro, aquele local de ensino ficou mais harmonizado. O ser humano sobre a Terra também é assim. Se ele não harmonizou-se, é problema dele, porque independente dele, as manifestações na Terra, as manifestações na criação manifestam, e manifestam de uma maneira como está destinado a manifestar. Cada um tem que fazer esforço para poder viver no reino do milênio. O reino do milênio é o reino da paz. E para ter a paz, os seres humanos ficarão com uma condição que não terão vontade, terão que ser enquadrados nas leis da criação. Isso é bem interessante. Um empresário com muitos anos de trabalho, ele coloca os limites. Assim que um funcionário chega, ele tem o limite dentro daquele setor de seu trabalho, e esse funcionário não entra num outro setor. São determinações. Ele já teve antes muitas vivências e ele viu que precisa de ter as determinações. No começo, ele, como um empresário novo, possibilitou assim que houvesse uma participação, mas na sequência dos anos ele foi vendo que a participação do funcionário é com a responsabilidade do funcionário mediante aquilo que ele se prontificou em executar no início da sua contratação. O Criador colocou os seres humanos na criação e os seres humanos têm o livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, eles foram alterando a harmonia na criação. Somente os seres humanos é que alteraram e que ficou pior o lugar em que eles vivem e a maneira como eles vivem. O reino de 1000 anos é o reino de paz, onde todos os seres humanos que tiverem um merecimento terão a oportunidade de viver sem ter o livre-arbítrio. Ficará esta condição para cada espírito humano. Eles terão que cumprir as determinações. O Criador, ele é justo, tem essa coisa boa. E aquele que faz o esforço de viver de acordo, terá então essa oportunidade. O reino de 1000 anos. Os seres humanos têm uma coisa assim muito boa, porque toda época eles receberam os auxílios, e cada pessoa observando assim uma criança quando chega na casa que é dos seus pais, ela recebe os auxílios. Toda época na vida de uma pessoa, ela tem os auxílios da criancinha pequena
que traz a alegria, que traz a satisfação para aqueles adultos, que vai fazer a manutenção daquele corpo por um período. Depois ela tem a satisfação de ser auxiliada na empresa em que ela começa a trabalhar, e isso a gente pode observar assim, que normalmente quando chega um funcionário novo, o responsável por aquele setor apresenta aquele funcionário para os outros, fazendo com que haja uma integração naquele ambiente de trabalho, para aquele funcionário ter a harmonia, já começar a sua nova etapa naquela empresa, numa harmonia, com uma confiança, com uma coisa que vai possibilitar um melhor desenvolvimento, uma naturalidade. Isso vem em formas de auxílio. Se a pessoa transgride essas harmonias que apresentam a ela, a criança pequena é o caso dela ser tirada daquele ambiente que ela está tumultuando, que ela está fazendo com que aquele ambiente perca aquelas linhas que existem de organização. Aquela pessoa, mais tarde, que entrou naquela empresa para o seu trabalho, para ter o seu sustento, ela teve as portas abertas para ela ter uma nova fase. E se ela continuar tendo uma bondade dentro dela, ela continua tendo aquele trabalho. E a gente sabe que isso é verdadeiro, porque a gente conhece uma ou outra pessoa que trabalha tantos e tantos anos em uma determinada empresa, o que fez com que aquela pessoa tivesse aquele trabalho, a continuação dela, com o sustento para o seu dia a dia, para a sua vida, foi ela mesma que fez esta condição. As leis da criação é dessa maneira, são auxílios que o Criador possibilita para os seres humanos poder ter a possibilidade de retornar para a pátria espiritual. A transgressão é fácil de observar. Uma pessoa tem uma área que ele cultiva e ele vai utilizando aquele solo de uma maneira que ele vai tirando todas as propriedades daquele solo. Ele tem os animais, ele vai atrapalhando a vida daqueles animais. Se ele tem um trabalho para aqueles animais, ele muitas vezes faz aqueles animais excederem. Uma ou outra vez a gente observa pelas reportagens que determinados animais se encontram prejudicados por não encontrar com a sua condição de movimentação. Isso, quem conhece de animais, quem tem o contato, que tem as informações, pode observar que isso é uma coisa que é verdadeiro. Então, os seres humanos estão sempre atrapalhando todas as coisas que possibilitam para que ele tenha melhor facilidade para o seu dia a dia, para a sua sobrevivência. Quem dificulta é ele mesmo, com o jeito que ele atua. No ambiente da família fica fácil de observar, porque existe uma harmonia, e essa harmonia é fácil de quebrá-la, mas também é muito fácil de continuar possibilitando esta harmonia. As leis é desta maneira. Se a pessoa vai caminhando de acordo com a lei, ele vai sendo beneficiado. Elas são para benefício. O que cada um precisa de observar, o que atrapalha é a influência de outra pessoa. Mas se a pessoa recebe a influência e ela mesma não faz a observação do que ela está pretendendo para a vida dela, ela é que vai observando que ela aceita a influência e ela vai ficando prejudicada. Cada pessoa é que tem que fazer o trabalho com ela mesma, de ir observando o que ela está precisando para ela ter esta condição. Na vida diária, a pessoa vai marcando o seu dia a dia, e esse marco é muito interessante, porque para a pessoa ir para o trabalho que ela tem, ela sempre vai fazendo uma observação da melhor
melhor maneira que existe para ela ir até o trabalho. Assim como ela vai fazendo a observação da ida, ela também vai fazendo a observação para o retorno. Ela vai organizando. Com as referências externas, fica fácil de observar qual a melhor maneira que a pessoa tem para poder conviver com ela, com aquilo que todos os dias o seu corpo precisa, da ida, da volta, para a sua vida interior. É ela mesma que tem que ir observando o que ela precisa. É ela que precisa de fazer esse trabalho, observando. Uma referência externa é uma referência externa. Aquela referência tem uma importância se eu vou seguir naquele caminho, mas eu tenho que lembrar que o meu caminho é diferente do caminho de outra pessoa. Eu tenho uma outra constituição. Um pai teve o dia do seu nascimento, depois ele vem a ter um filho e esse filho tem o mesmo dia do seu nascimento. Não tem uma relação uma coisa com a outra. Já se passaram algumas décadas e aquele pai tem um novo conceito de vida, muitas vivências interiores. Por aquele filho ter vindo para esta terra no mesmo dia em que o seu pai veio, não tem uma importância. Se aquele filho acha que ele tem muita importância por coincidir a sua chegada aqui nesta terra no mesmo dia em que o seu pai chegou, essa referência tem, se esse filho fizer tanto esforço ou mais ainda para ter um desenvolvimento interno como o seu pai fez, para ter referências e essas referências serem referências coerentes. Se o pai está fazendo um trabalho interno de tirar de dentro dele o conceito, de ir observando que ele recebeu informações e instruções que o reino de 1000 anos é o reino de paz e qual é o procedimento que ele está fazendo para ele ter paz. Ter paz no conceito das pessoas é estar acomodado, é ter uma aceitação, não fazer uma referência daquilo que ele precisa. Ter paz é uma condição que os animais têm paz. Se um animal não tem a influência de um ser humano nas suas imediações, naturalmente ele leva o seu corpo para aquecer ao sol. Quando aquele corpo está quente, ele volta para a sombra. Hora que aquele corpo esfria novamente, ele volta para o sol. Ele vai fazendo um trabalho de harmonia com o seu corpo. Se tem mais animais, cada um vai ocupando o seu espaço e vai fazendo as determinações que são boas para ele. A pessoa precisa de fazer esse trabalho de observar se aquele conceito, coincidentemente, que o seu pai tem e que ele tem a tendência de ter esse conceito, se aquilo tem uma coerência, se aquilo vem a ter uma importância para a vida dele. Cada um tem um horizonte, cada um tem um globo ocular e cada coisa que é visto de dentro para fora. Cada um é que precisa de fazer esse trabalho. O reino de 1000 anos é esta condição, é o reino de paz. E para ter o merecimento de entrar nesse reino, a pessoa tem que ter dentro dela uma leveza interior. E a leveza assemelha à leveza dos animais. Cada um tem uma firmeza e tem uma determinação e cada um tem o seu espaço. O reino de 1000 anos é bem importante mesmo, porque todas as coisas têm muita importância. Às vezes a gente vê assim uma criança dando muita importância naqueles deveres que ela tem, nos seus pertences, mas essa importância também tem que ser transformada para as leis da criação. É dever do espírito humano conhecer de onde ele veio, para onde ele vai, e que um período
de existência não é uma referência. O reino de 1000 anos é esta condição, com um comportamento errado que os seres humanos desenvolveram ao longo de sua existência na matéria grosseira. Ele foi distanciando dos ensinos e as coisas dos ensinos passaram a ser como se fossem mistérios. Não tem mistério na criação. Quando uma pessoa tem muita vontade de realizar qualquer coisa para a sua vida, ela empenha, ela faz muito esforço e ela desenvolve as habilidades. Isso em qualquer época na vida da pessoa. Se ela tem vontade de fazer um determinado curso, ela procura o lugar que ministra aquele curso. Se ela tem vontade de fazer um passeio, ela faz esse trabalho. A vida de uma pessoa, ela vai moldando com os seus pensamentos e ela vai adquirindo uma maneira interna de dar forma nos seus pensamentos. Na matéria grosseira, fica fácil de observar. A criança quer um lápis com uma determinada cor, ela pede para o adulto e assim que o adulto pode, ele providencia aquele lápis com a determinada cor. O pensamento daquela criança em usar aquele lápis, em ter aquele lápis, ela possibilitou a realização. Mais tarde, para fazer aquele curso, se ela encontra ainda num período de formação, ela fala para o adulto ou ela recebe a orientação do adulto para fazer aquele curso. De imediato, se ela já vinha pensando naquele curso, ela responde que aceita. Se ela não vinha pensando naquele curso, naquela linha da vida, com aquele segmento que aquele curso possibilita, ela fica pensando uns dias, depois ela dá o retorno. Com os pensamentos, a pessoa vai dando a forma na vida dela. Na matéria fina também é assim, a pessoa vai dando a forma. Isso qualquer pessoa pode observar. Quando ela está pretendendo fazer uma casa, ela não tem a forma ainda. Ela pensa um pouco, ela faz um modelo da casa, faz os traçados, depois ela pensa mais um pouco, ela faz outros traçados, ela viu uma casa de uma determinada maneira, ela quer fazer um pouco da casa que ela vai construir com aquela mesma maneira que ela viu. Ela vai trazendo para os seus pensamentos a lembrança que ela teve de ter visto aquela casa. A matéria grosseira, a matéria fina, é o ser humano que vai dando a forma. Na nossa vida interior é a mesma coisa. A pessoa vai ficando pesada dentro dela ou ela vai se tornando leve através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, através dos seus atos. Tem esta importância. E esse trabalho é individual, é a pessoa que tem que ter esta condição interna de ir fazendo uma observação diariamente para ela. Às vezes a gente vê um pai que acha assim que tem que colaborar com aquele filho. E esse pai tem que colaborar. Ele vem tendo a colaboração com a vida desse filho até então. Se ele pretende continuar colaborando com esse filho, ele utiliza o mesmo critério que aquele criador que, em vez de usar os seus animais, deixa os animais confinados. Toda aquela beleza daqueles animais, durante um tempo, apresenta-se como belos. Depois, aqueles animais, por não estar sendo usados, vão apresentando as disfunções. Quem cria animais ou quem tem esta observação ou quem quer fazer esta observação vai confirmando que os animais apresentam machucados, justamente porque a condição do uso não foi desenvolvida. Um pai, quando ele quer proteger o filho, assemelha a esta condição. Na sequência dos anos, esse filho não terá utilidade. Muitas pessoas
conhece muitos filhos que não apresentam uma utilidade, justamente pelo fato dos pais tirarem a possibilidade desses filhos de terem o desenvolvimento. A consequência é para o pai e é para o filho, porque o filho aceitou a acomodação, ele aceitou aquela comodidade e o pai aceitou também continuar fazendo a acomodação para o seu filho. As leis da criação são: esse filho vai ficar pesado para esse pai no futuro. Esse filho não é desse pai. O pai possibilitou a vinda para a matéria grosseira. E esse filho tem que ter o desenvolvimento dele. Quando uma pessoa apresenta o seu desenvolvimento, ele é que fica forte. Movimentar o corpo físico com afazeres da vida diária faz com que aquele espírito humano fica fortalecido e quando ele tiver que retornar para a pátria espiritual, ele vai olhar para o caminho que ele caminhou com uma satisfação interna de ter ficado fortalecido e de ter tido a oportunidade de corresponder com as suas responsabilidades. As leis da criação são desta maneira: o pai, o filho, pode transgredirem, o filho com a acomodação e o pai dando a acomodação. Todos dois aceitaram as transgressões. Na sequência, o peso de cada um por não ter movimentado durante a vida é uma consequência para os dois. Transgrediu as leis, não possibilitou um desenvolvimento, teve um tolhimento. No reino do milênio é um equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E um filho não é de propriedade do pai. Um filho é um espírito que vem para a Terra ter a oportunidade de ficar fortalecido para ficar nas proximidades da luz. O reino de paz é esta condição, é um equilíbrio. As pessoas ainda podem observar, entre os animais ainda tem esse equilíbrio. O animal possibilita sua cria ter o desenvolvimento. Num período seguinte do amadurecimento dessas crias, ele é largado, ele vai viver por ele mesmo. E aquele criador faz a seleção da qualidade daqueles animais que ele está querendo manter. É um equilíbrio. Precisamos de entrar novamente nesse equilíbrio e cada um é que tem que fazer esta condição para ele mesmo ter a oportunidade de entrar no reino do milênio, que é o reino de paz e que é o reino do equilíbrio mesmo. Se não tiver o equilíbrio, não tem a condição de entrar no reino de paz. E o equilíbrio é ocupando o seu espaço. Paz é esta condição, não é uma paz de uma aceitação, é uma paz que a pessoa ocupa o espaço dela sem fazer com que aquele ambiente em que ela frequenta fica em desarmonia. Quando tem desarmonia, ela é retirada do ambiente. E o ajuste é da própria pessoa. Ela sabe o começo do certo e ela sabe até aonde ela pode ir. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa ter dentro dela o desenvolvimento para ela entrar na condição do reino de paz.